espíritos errantes, antes da gente começar a pensar no conceito de espíritos errantes, eu gostaria de fazer uma reflexão da importância das pausas nas nossas vidas. Quando viemos aqui na casa espírita, o que buscamos? Buscamos reflexões, buscamos entrar em contato conosco mesmos, buscamos nos religar a Deus, pelo menos nestes breves instantes. O que buscamos? Buscamos respostas? Buscamos aprender mais? O que estamos buscando aqui? Independente do que viemos buscar, fazemos essa pausa e ela é muito importante. Nós temos os nossos compromissos de trabalho no nosso dia a dia, nós temos os nossos compromissos com as famílias e outros. E esses momentos de pausa, eles são fundamentais. Porque quando pensamos em evolução, quando pensamos em desenvolvimento, em crescimento, do que precisamos? A nossa mente, o nosso cérebro precisa de estimulação intelectual para continuar se desenvolvendo, senão ele atrofia. O nosso corpo físico, nosso corpo orgânico também precisa de estimulação, precisa de movimento, senão ele também atrofia. E o nosso espírito, da mesma forma, precisa de estimulação, precisa estar em constante contato com vibrações mais elevadas para que possamos continuar o nosso desenvolvimento espiritual. Senão também atrofiamos, paralisamos. Não temos a capacidade de retroceder, mas sim de estacionar. E não é esse o nosso objetivo aqui na Terra. Bem pelo contrário, o nosso objetivo é de crescimento, continuação, de continuidade. E é isso que nós vamos falar hoje, dessas pausas, desses momentos tão importantes para a nossa vida, aqui na Terra, enquanto encarnados, quanto para o nosso espírito. Vamos entrar para o assunto da noite, espíritos errantes. O que são os espíritos errantes? No Livro dos Espíritos, Kardec formula as perguntas e os espíritos vão respondendo essas perguntas. De uma forma pedagógica, então ele compila essas respostas para nos esclarecer. Os espíritos nos dizem que espíritos errantes são aqueles que aspiram a novo destino, que esperam, que se encontram no intervalo das encarnações. Por isso que eu quis trazer essa reflexão sobre as pausas, como elas são importantes. Espíritos errantes, então, são aqueles que não estão na condição de encarnados, mas não são todos os espíritos desencarnados que são os espíritos errantes. São aqueles que estão fazendo essa pausa entre uma encarnação e outra, estão esperando o momento para novamente encarnar. E assim o fazem aqueles que têm por mérito, podem analisar, avaliar como foi a sua última vida, para que possam identificar o que precisam para continuar evoluindo na próxima encarnação. Então, esses são os espíritos errantes. E por que não são todos os espíritos que são errantes, que estão desencarnados? Porque temos os espíritos puros, que já são os espíritos perfeitos, que não precisam de mais encarnação. Então, eles não são considerados espíritos errantes, pois eles não precisam aprender mais nada. Eles já chegaram no último grau da evolução enquanto espíritos. E os espíritos errantes têm muito a aprender ainda, entre uma encarnação e outra, portanto, fazem essa análise, essa avaliação, aqueles que têm por mérito, aqueles que não têm muito o que contribuir para escolher como será a próxima encarnação. São espíritos que muitas vezes acabam encarnando de forma compulsória ou que ficam muito tempo
na erraticidade, porque ainda não estão prontos para uma nova encarnação. E quando falamos em espíritos errantes, pensamos onde eles ficam então, né? Em que lugar da atmosfera, né, do universo eles ficam? Eles têm alguns lugares que eles podem ficar, e um desses lugares são os mundos transitórios, não somente, mas também os mundos transitórios. E os espíritos nos contam que o planeta Terra já teve essa categoria de mundo transitório enquanto estava em formação, e também foi um local que os espíritos errantes ficaram em um desses momentos entre uma encarnação e outra. Por quê? Devemos pensar que nada na criação de Deus é em vão. Todos os mundos, os planetas, têm um porquê de existir, tem um motivo para ali estar. Não é mero capricho para os olhos dos homens. A lembrar que não somos os únicos seres que habitam um planeta nesse vasto universo. Existem outros planetas habitados que não com seres das mesmas características materiais que nós, seres humanos, mas existem outros seres que habitam outros planetas. O planeta Terra já foi considerado um mundo transitório quando ele estava em formação. Então, há mundos que servem para serem habitados pelos espíritos errantes que estão aguardando, portanto, a sua próxima encarnação. Assim como os espíritos errantes permanecem nesse estado por um período de tempo, não ficam, portanto, eternamente na erraticidade, os mundos transitórios também avançam, tendo a característica de um dia estarem na categoria de mundo habitado. Porque esses mundos, enquanto características de transitoriedade, habitam seres que não precisam de nada, como nós, seres humanos, precisamos aqui na Terra do material para a nossa sobrevivência. Então, os espíritos, enquanto estão na erraticidade, a depender de seu grau evolutivo, fazem essa análise, planejam, organizam o que precisam para a próxima encarnação. E quando aqui estamos encarnados? A importância dessa análise, dessa avaliação, dessa identificação do que precisamos para evoluir. Porque quando estamos aqui encarnados, não nos lembramos de nada daquilo que foi planejado, que foi programado para essa nossa existência. E quanto mais fortalecidos estivermos com os nossos propósitos de crescimento, de evolução, mais enraizado isso estará em nosso espírito, mais difícil será de nos desviarmos dos nossos caminhos aqui na Terra. Porque há muitas tentações aqui na Terra. Quantas pessoas estão perdidas, sem rumo, sem ter um propósito de vida e tentam buscar de diversas formas algo exterior para se sentirem bem. Muitas vezes buscam em substâncias nocivas a saúde física, emocional e mesmo espiritual. Quantos acabam por desenvolver uma doença psicológica, psiquiátrica, orgânica, um câncer ou outras doenças, por não terem dentro de si o sentimento de propósito, o sentimento de que estão aqui nessa vida por um motivo, por uma razão. É claro que sabemos que esses não são os únicos motivos de desenvolvermos doenças. Temos as nossas provas, temos as nossas expiações, temos aquelas situações que precisamos passar, que não temos como não passar por ela para o nosso crescimento. Não existe muitas vezes atalho, precisamos passar e precisamos estar fortalecidos, portanto, no nosso propósito e frequentemente, constantemente abastecidos na nossa fé, pois isso é o que alimenta, é o que pode nos manter vivos, que pode nos manter firmes aqui na Terra, enquanto aqui estamos, para não sucumbirmos. É tão triste perceber desespero nos olhos de tantas pessoas, crises de ansiedade, de pânico,
de falta de pertencimento, de um propósito. Quantas pessoas estão perdidas? O que está acontecendo? Muitas pessoas dizem que gostariam de riscar o ano de 2020 de suas vidas. Será que devemos riscar o ano de 2020 de nossas vidas? Quantas coisas aconteceram esse ano? Quantas coisas difíceis aconteceram esse ano? Quantas perdas tivemos? Mas tivemos muito aprendizado. Tivemos que ser firmes, tivemos que ser criativos, tivemos que buscar forças que não sabemos de onde, mas buscamos e estamos aqui. Estamos aqui, estamos dando continuidade à nossa vida. Alimentar a nossa fé é uma forma de termos combustível vivo para continuarmos essa encarnação. Se estamos aqui, sabemos que temos um propósito por aqui estar. Se estamos vivendo esse ano de 2020 neste planeta, passando por tantas coisas, é porque deveríamos aqui estar. E devemos contribuir da melhor forma com aqueles que estão ao nosso redor, com os nossos familiares, com outras pessoas que não conhecemos. De que forma podemos contribuir? Não sei, cada um vai encontrar essa resposta no seu íntimo, mas existe um propósito, existe um porquê de aqui estarmos. E não podemos deixar isso de lado, não podemos deixar de pensar nisso. Quando o desespero bate, quando ficamos sem saber o que fazer diante de situações inesperadas. E esse ano foi um ano que nos colocou à frente muitas provas. E podemos pensar que para alguns foi uma pausa de algumas coisas, uma pausa de festas, uma pausa de convívios, uma pausa, às vezes, trabalho, de renda, mas tivemos muitas pausas. E não temos como sair dessa pausa sem termos aprendido alguma coisa, que possamos ter aprendido alguma coisa desse ano. Quando pensei sobre essa transitoriedade dos mundos, sobre os espíritos errantes, sobre esses momentos entre uma encarnação e outra, podemos pensar também que esse ano foi um ano de transitoriedade entre um momento e outro, mas que saímos mais fortalecidos, que saímos mais unidos. Todo o nosso desenvolvimento de criatividade que foi forçado seja positivo no fim das contas. Alguns sabem que eu faço parte da Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas e nós fundamos aqui em Caxias do Sul há 2 anos, agora em dezembro, a ABRAP Caxias do Sul. E esse ano tínhamos muitos planos para desenvolver e não pudemos desenvolver, mas fizemos de outra forma, ajudamos de outra forma. Um grupo de psicólogos pôde fazer alguns trabalhos voluntários à distância. Foi o que estava ao nosso alcance e fizemos. Uma frase da Cora Coralina que eu fiquei pensando nela bastante esse fim de semana e eu quero compartilhar com vocês. Desistir, eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço nas minhas pernas. Mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. E assim fiquei pensando o quanto que nós temos essa chama dentro de nós de esperança para espantar as incertezas, os medos, para espantar tudo aquilo que não nos auxilia, que não contribui. Que tenhamos essa chama acesa e alimentada pela nossa fé, dia a dia. E assim nos lembramos das nossas conquistas, dos nossos avanços, de dias difíceis que já passamos e que aquilo que nos mantém de pé e firmes é essa esperança, é a nossa fé.
E temos a certeza de que, apesar de tudo, somos humanos. Enquanto humanos, temos ainda no nosso íntimo esse senso de humanidade e o espírito de cristão que não permite que desistamos assim. Que nos reerguer é sempre a única opção e que assim possamos seguir. Eu quero só finalizar com uma mensagem desse livrinho do Chico Pão Nosso, que se chama A Marcha. Importa seguir sempre, em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém, de nossos testemunhos redentores. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante em situações efêmeras tem a marcha inçada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao espírito eterno, no terreno das conquistas interiores. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fátuos. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer.